Olá, olá. Olá, olá, muito bem-vindos, Chegamos para mais um papo de bem-vindas terapia, e bem-vindos ao nosso 40º. 40º episódio. Isso, né. E penúltimo também, tá, mas aí é só um spoiler, a gente vai não É, vou já despedir de tá. vocês hoje ainda, que eu vou chorar, vou deixar só pra Hoje não vai ter choro não. ainda. Mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui com a Maiara e com o Gabriel. Muito bem-vindos, meus queridos, Sejam mais uma vez. bem-vindos. Eles Bom já ter vieram vocês de aqui volta. separadamente, agora juntos, né. Depois a gente até coloca na descrição aqui os episódios que eles vieram, né? Que Sim. talvez seja legal. Então deixa eu apresentar os dois para vocês. Quem é o Gabriel? O Gabriel Ribeiro Barreiros, ele é um médico psiquiatra, psicoterapeuta e professor. E a Maiara Barbosa é psicóloga e terapeuta integral. E os dois juntos são os idealizadores do Instituto Interi, né? Muito bem-vindos. Sejam Obrigada. bem-vindos novamente. Muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre a supervisão clínica, né? A importância da supervisão clínica, e nada melhor do que ter dois supervisores aqui para falar sobre Além de isso. falar sobre terapia integral também, psicologia, autoconhecimento, espiritualidade, né? Talvez aí também entra nesse lugar. Se você se interessa por esse assunto, né? Já fica com a gente aí até o final, tá bom? Vamos lá. Gabriel, vamos começar com você? Sim. O que é... A gente já falou várias vezes, né? O que é terapia integral, mas agora, hoje, eu queria que você falasse o que é terapia integral e como que ela está atuante na sua vida hoje também. A terapia integral, ela é um modo, uma organização teórica para tentar direcionar um modo de atendimento, né, dentro de uma visão terapêutica. A teoria integral é uma espécie de teoria que o próprio criador chama de uma meta-teoria, porque ela é uma tentativa de união de diversas teorias sobre a consciência. Sim. E a gente, como terapeuta, a gente trabalha muito sobre essa temática da consciência. E a gente sabe que existem várias e várias teorias, várias maneiras de se abordar, né, a consciência e o indivíduo, né, dentro desse processo terapêutico. E a teoria integral é uma tentativa mesmo estruturada, bem organizada, né, de tentar levar em consideração todos os aspectos do indivíduo, mas de uma maneira fundamentada, a partir, né, das diversas teorias que a gente tem, né, ao redor do mundo. Então, desde as ciências modernas, pós-modernas, até tradições filosóficas, espirituais, né, uma tentativa de organização desse conhecimento, a fim da gente trabalhar o ser humano em todas as suas dimensões, desde física, emocional, mental, espiritual, social, cultural, né? Essa não é uma ideia nova, né? É uma ideia que já existe há muito tempo, né? Inclusive, se a gente for ver os moldes mais atuais do próprio sistema de saúde, né? O SUS tem uma pretensão, né, de ser integral de alguma forma, só que a nossa maneira de atendimento, ela é baseada numa teoria bem estruturada que tenta organizar esse funcionamento integral. Sim. E hoje você está atuando como... Você participa, você usa a integral nos seus atendimentos? Sim. E também ensina, né? Sobre a terapia integral. Sim, a gente organizou o Ínterim com o objetivo de ser um espaço de formação dentro dessa visão integral. E como formação, né, dentro da prática, das diferentes práticas da psicoterapia, quando a gente pensa em formação de um psicoterapeuta, a gente pensa em 3 eixos importantes, que é o eixo teórico. Sim. Né? Então, a gente oferece curso, traz também acesso a materiais de estudo, enfim, dentro dessa visão integral, né? O outro eixo seria o desenvolvimento pessoal, né? É curioso que não há uma concordância sobre esse ponto em relação a todas as linhas, né? Por exemplo,
né? Quando a gente pensa na medicina, não se espera que, em tese, o cardiologista tenha tido problemas cardíacos para poder tratar, né, as pessoas. Mas quando a gente fala... O mínimo ele não pode fumar, né? Talvez. É o que se espera. Tipo assim, não fume. Existe essa Faça coisa, né? aeróbicos. Dele ser essa figura, né? Mas aí ele tem que estar com um bom peso, não pode fumar, né? Tem que ser um exemplo nesse sentido. Mas quando a gente pensa numa visão técnica das coisas, isso, em tese, não seria necessário. Né? O técnico é aquele que, de alguma forma, estuda sobre aquele assunto, né? E é capaz de aplicar alguma teoria, né? Conhecimento mesmo, né? Que ele adquire. Esse conhecimento mais teórico, né? Só que quando a gente pensa na psicoterapia, a gente pensa em um outro tipo de conhecimento também, que é o conhecimento da vivência. E a vivência, esse conhecimento experiencial, ele é um conhecimento o qual a gente não adquire meramente nos livros, né? Ele não é um conhecimento meramente técnico, né? E esse saber, né? Esse saber fazer com a vida, com a lida do cotidiano, né? Ele é algo que não se apreende através de algo meramente teórico. Né? Então, por isso que a gente trabalha nesses dois eixos do conhecimento, né? O conhecimento no sentido técnico, teórico, mas também o conhecimento nesse sentido do saber fazer, né? O saber fazer com a própria vida. Então, isso também faz parte, né, da formação do psicoterapeuta, o processo pessoal. Né? E a supervisão, ela abarca esses dois é o terceiro eixo, mas que abarca essas duas visões. A supervisão, ela não é somente um trabalho técnico, né? Não é uma revisão de teoria. Né? O que é a supervisão clínica, né? A gente vai supervisionar, né? Acompanhar as pessoas que estão realizando atendimentos psicoterapêuticos, né? E elas vão trazer, né, algo dos seus casos para que a gente possa conversar, né, sobre esses atendimentos. Né? E dentro desses atendimentos, a gente, né, traz uma visão nossa, né, de fora daquele caso, né? Sim. Mas que, ao mesmo tempo, tenta trazer não só o conhecimento teórico, né, assim, mas também, né, esses elementos da prática, né, esses elementos dos atravessamentos dos processos pessoais, né, que ocorrem ali nesse processo dos atendimentos. Sim. Então, a supervisão, ela é também um eixo, né, da formação clínica. Né? Ela vem... É um procedimento, é um processo antigo. As supervisões clínicas, né, elas... eu não sei dizer se seria o primeiro, de fato, Hipócrates, né, mas ele data da medicina desde do movimento hipocrático mesmo, desse acompanhamento. Muitas vezes as supervisões eram leito a leito, né? O supervisor, o médico mais experiente, ele acompanhava os alunos, né, nos atendimentos dos casos clínicos, né? Então, isso não é algo novo, não é algo recente, né? Mas que já existe essa estrutura já historicamente, né, desse acompanhamento dos casos clínicos e que faz parte do processo de formação, né, como terapeuta. E é importante, né? Mai, pensei como psicóloga há muitos anos. Há quanto tempo você está com a Integral, assim? A Integral, acho que já tem uns 4 anos, talvez. Aproximadamente. E como que foi para você, assim, perceber toda a formação em psicologia, assim, tudo, e com outras abordagens que você tinha também, aí vem a Integral. Aí como que você percebe que a Integral veio integrando, né? Integrando mesmo o seu atendimento, assim, seus trabalhos. Sim, é muito interessante, porque na faculdade de psicologia, quando eu fiz, né, há uns 10 anos atrás, então não sei como é que está hoje, tinha muita pegada de você precisa escolher a sua abordagem, né? Sim. E a minha faculdade era muito voltada para psicanálise, então ela já tinha esse viés psicanalítico muito forte e a gente tinha meio que escolher uma abordagem, né? Então havia ali uma divisão na sala.
quem escolhia psicanálise é comportamental, né? Humanista, Briga a gente boa, viu- hein? Aham. E os humanistas lá assim, gente, tá tudo certo. Ai, ai, ai. Humanista, na minha faculdade, a gente viu pouco, né? Assim, tinha muita força dessas outras frentes. Então, era uma angústia que eu vinha desde o início da faculdade de encontrar minha abordagem, né? Eu passeava ali por todas as teorias, eu gostava muito da comportamental, eu gostava de algumas coisas da psicanálise, e aí, em algum momento, eu tive um professor que falou sobre fenomenologia, e aí eu amei. E aí depois eu fui entender sobre a Gestalt terapia e sobre as teorias humanistas, né? Mas sempre indo mais pelo viés da Gestalt terapia. Quando eu formei, eu fiz um curso de Gestalt terapia e eu amei essa abordagem. Mas em algum Achou uma momento... abordagem para chamar de sua, né, Achei. naquele momento? E A chamei gente de... fez junto, é isso. E a gente fez... A gente era coleguinhas. Coleguinha. Eu tava lá também. Gabriel Gabriel era da também, nossa gente. sala. Esqueci, é mesmo. Uma Ah, turma Só que não tinha uma épica. história ainda. Só né? isso, Foi lá que a gente se conheceu. E Foi lá que a hoje gente temos se aí um conheceu. filho. Aí. Enfim. Mas aí, Essa turma rendeu, né? A turma rendeu um podcast, hoje estamos os três aqui. E aí eu achei essa abordagem para chamar de minha, mas aí com o tempo, assim, eu chamei ela de minha durante muito tempo, fez muito sentido para mim, mas chegou uma hora que eu também senti que esgotou, sabe assim, porque a minha forma de ser terapeuta, psicoterapeuta lá no meu consultório já não contemplava apenas a Gestalt terapia, apesar dela ser uma abordagem que conversa muito com várias É tão várias importante técnicas. enxergar isso, né, mãe? Eu acho. Sim. Quando você percebe que tem um além Uhum. que pode ser entregue, assim. Uhum. Para de brigar com isso, às vezes. Exato, eu briguei muito com Sim. isso. Né? E Eu tenho que defender o que eu sempre falei, sabe? Eu não posso sair disso. a Gestalt é a verdadeira diante das psicoterapias. As demais não são, né? Eu tenho que defender isso, É. né? Aí você fala assim, não, peraí. Aí começa a flertar, né? Com- Sim. É curioso que a Gestalt, ela tem essa pressuposição também de ser uma visão mais integral, né? Sim. Ela também é uma teoria que parte desse ponto. Mas a depender do nosso professor ou do nosso curso que a gente faz, ela vai se tornando uma outra coisa, né? E aí, para mim, o que ela se tornou já não cabia mais. Eu via que eu estava fazendo os atendimentos de outra forma, né? Então, por exemplo, alguns pacientes eu precisava só escutar a sessão inteira. Então, não rolava de eu ficar intervindo. Sim. Né? Alguns outros, eu precisava passar algum tipo de técnica, de exercício, alguma coisa mais focada. E aí eu fui fazendo isso. E aí a Gestalt foi saindo desse lugar de suposto saber, de Suprema. barra fanatismo, sabe? A minha teoria. Uhum. E aí a Integral chega através do Gabriel. O Gabriel sempre gostou de ler muito sobre o Wilber. E aí ele fez o curso dele, eu fui também na primeira turma. E a Integral, ela conseguiu me acalmar nessa angústia que vinha lá desde a faculdade, de eu preciso ter uma teoria. Não, eu posso ter um pouco de cada teoria e entender o que o meu paciente precisa de mim como pessoa, como ser humano, como experiência de vida e o que ele precisa de mim enquanto teoria, sabe? Que linda. Porque um dos pontos importantes que eu tento trazer dentro da visão integral é a nossa ética, né? O nosso objetivo final. Né? E o nosso ethos está muito atrelado à ajuda, né? E ao bem-estar do paciente. Claro que isso, assim, já por si só traz um monte de discussões, né? Sobre o que é ajuda, o que é o bem-estar, enfim, né? Mas sempre voltando para esse ponto. Né? Então, eu tinha um incômodo, né, muito grande, assim, desde sempre, com essa visão mais ideológica das coisas. A teoria enquanto primeiro lugar, né? Uhum. A ética é a teoria. Então, se alguém desvia da teoria, eu mudo a pessoa e não a teoria. Sim. Né? E isso sempre foi muito problemático do meu ponto de vista. Né? E eu buscava algum embasamento, porque assim, eu imaginei, esse incômodo deve ser só meu, né? Assim,
com essa visão ideológica. E o autor que eu encontrei que trouxe isso de uma forma já mais estruturada foi o Wilber. E por isso eu tenho ele como uma referência mais central, até por ele ser uma pessoa que é muito aberta às diversas teorias, né? Às diversas visões. Mas sempre buscando esse objetivo, né? Em que o centro do nosso atendimento é o paciente, né? É a vida dele, é o bem-estar dele, né? E a gente busca, através da integral, essa noção também de uma certa humildade, né? Nesse sentido de estou aqui escutando, né, você, e eu vou tentar, né, através dessa escuta, entender qual que é a sua questão, qual a sua angústia, o que você traz, para que a gente, juntos, consiga pensar numa forma de lidar com isso, né? E eu, vindo dessa visão também da medicina, né, eu entendo muito o que a gente faz na medicina, tem essa ideia de fazer uma consulta, né? E o que é a consulta? Eu escuto a pessoa e vou trazer para ela um parecer, né? Uma visão a partir da minha experiência, né? Tanto teórica quanto pessoal. Né? Uma solução, né? Também. Pois é, não é exatamente uma solução, né? Porque nessa visão do saber, né? A gente tem um saber técnico. Sim. Mas quem tem o saber sobre a própria vida, quem vai fazer algo com isso, é a pessoa. Né? Porque quem vai colher as consequências do que ela for fazer é ela. Sustentar, né, também as escolhas. Isso. Então a gente sai de uma visão um pouco paternalista, né, de trazer uma solução, mas da gente tentar construir uma solução. É claro que embasada, né, porque não é essa conversa também que às vezes tem, cada um faz o que bem, né? Não é bem assim. Eu vou sentir aqui. A gente sente também, né? Também. Mas é só sentir, né? Mas fica parecendo uma solução meio vazia e aleatória, né? E não é bem por aí. Né? Eu tenho um embasamento, né? Mas nós vamos construir juntos. Né? Por quê? Porque eu preciso do outro. Eu não vou dizer sobre o outro o que ele deve fazer. Né? Eu vou dizer, a partir de vários saberes, de vários conhecimentos. Olha, existe isso, tem isso. Né? Aí, a partir disso, a gente traz a pergunta. E aí, o que você quer fazer a partir disso? Como é que nós vamos fazer? Eu acho que, às vezes, quando a gente fica muito fiel a uma abordagem, a gente acaba perdendo esse contexto. E aí a gente quer que a abordagem dê certo. Não necessariamente que dê certo com o nosso paciente, mas a gente precisa provar esse ponto aqui da abordagem. Eu falo muito isso, abordagem não é doutrina, né? Isso. Porque é como se fosse uma doutrina. Você fala assim, não, você está dentro dos meus dogmas, daquilo que eu acredito, e você tem isso por causa disso, disso e disso. Você tem que fazer você enxergar isso. Porque eu já vi há 10 sessões atrás. Né? Eu já vi terapeuta, por exemplo, que... Comigo não, isso não aconteceu, ainda bem. Né? Mas de gente falar comigo que às vezes ela chegava num insight assim, muito importante para o terapeuta rir. Sim, sim. Aí, tipo assim, você tá rindo, já vi isso já há 10 sessões atrás. Sabe? Tipo assim, eu tenho um poder sobre você, né? Tipo assim, a minha técnica já tinha me avisado tudo, que você ia aonde você ia chegar, né? E aí perde isso que o Gabriel falou, né? Que é o vínculo, né? Na verdade, ele é feito de um outro lugar quando é assim. Isso tem um caráter muito mais autocentrado, muito mais narcisista, né? Termos que estão na moda, né? O narcisismo é um deles. Né? Mas é uma terminologia que foi muito adotada de forma mais forte pela psicanálise, né? E o narcisismo ele faz parte do desenvolvimento humano, né? Todos nós temos esse autocentramento e faz parte. Mas quando ele é extremo, né? Porque é de novo, essa visão ética do ethos, né? Qual que é o nosso direcionamento, para onde a gente está olhando? Se eu entro nessa visão ideológica, meu ethos pode ser um ethos performático, em que o centro dali é a minha performance. Sim. Né? Se eu fico voltado se eu sou um bom ou não terapeuta. E se a minha abordagem é uma boa ou não abordagem também, né? Exatamente. E aí as coisas vão se perdendo nisso. Porque aí, né, a minha performance fica à frente, né, do bem-estar da pessoa. Sim.
Aí eu posso começar a querer fazer intervenções mágicas que trazem algum tipo de movimento. E isso pode ser induzido, inclusive. Sim. Assim, porque minha referência é se o fulano se comove ou não emocionalmente. Mas espera aí, se eu falar uma coisa absurda, a pessoa pode se comover emocionalmente, mesmo aquilo não tendo tanto a ver com a história dela, né? Não é bem assim, essa não é a nossa referência, né? E a nossa referência é difícil nesse sentido, porque é uma referência que depende do outro. Eu não posso definir, né, a priori qual que é o bem-estar do outro. Eu não posso fazer isso. Senão, deixa de configurar uma relação, né? Isso. Que é uma das coisas que a gente mais preza, inclusive, enquanto supervisor, é a importância da relação terapêutica, né? E se está num lugar tão distante um do outro, né? Isso perde o sentido do lance de ser terapêutico, né? E torna-se outra coisa. Uhum. Tem vários nomes, né? Tem seita, tem ideologismo. Eu pensei de que fica uma coisa às vezes meio filosófica, às vezes social, assim, também. E o Gabriel falou da performance, né? Que o terapeuta que eu percebo que performa muito, assim, ou procura performance o tempo inteiro, ele tá querendo, às vezes, não é um cliente, mas ao mesmo tempo um fã. Né? Alguém que vê ele como uma pessoa admirável, que é um deus, quase. Sim. Né? Tipo assim, você sabe de tudo antes de mim. Sabe? Por isso a importância do que eu falei do processo pessoal. Sim. Claro, nós seres humanos não somos retos. A gente tem interesses, né? E esses interesses são diversos. Mas quando a gente está consciente sobre eles, né, a gente consegue atuar melhor nesse sentido. Não há problema eu ser uma pessoa que tem vaidade. Isso é humano. Ainda mais se você for leonino, tá? Recado aos meus compatriotas. Isso não te impede de ser terapeuta. Nossa. Né? A questão é, você está consciente sobre isso? Né? Porque se esse for o centro da terapia, isso não é psicoterapia. Né? Pode ocupar outros lugares. Mas Importantes também, às vezes. Importantes também. No processo. Tudo bem a gente querer ser vaidoso, isso não é um problema. O problema é quando isso assume a frente, isso toma conta, né, de uma forma inconsciente, atropela os processos. Sim, ainda mais se você é alguém que tem poder nessa relação sobre a outra pessoa, né? Aí a gente tem problemas. Muita gente procura psicoterapeuta e vira e fala assim, hoje em dia, enfim, terapia em dia é um novo bordão, né, das pessoas. Aí a gente pergunta, em dia como? Não é mesmo? Tá em processo terapêutico mesmo? A gente não sabe, né? Você está procurando o quê no seu terapeuta? É um terapeuta? É um aliado? Né? É um pai? Né? É um post no Instagram de fiz o meu... Tá pago. Tá pago, né? E tipo assim, qualquer pessoa que eu conheça ou que vai se relacionar comigo, naturalmente ela vai estar errada, porque eu sou uma pessoa terapeutizada. Sim. Ah, sim. Eu estou dentro, às vezes, de um meio familiar em que ninguém nunca fez terapia. Por exemplo, na minha família, eu acho que ninguém nunca fez. Acho que não. Tipo assim, minha família, acho que ninguém nunca fez terapia, assim, né? Meu pai, minha mãe, minha avó. Meu avô, não, né? Só psiquiátrico. Então, eu chego lá, elaboro muitas coisas em relação a eles, né? Vejo como eles são, percebo minha família, às vezes muita constelação, né? Tipo assim, já vi como é que o arranjo é aqui. Então, ao mesmo tempo, eu já estou aqui, sabe? Sim. Porque nessa visão... Porque a gente tem uma visão sobre a consciência, né? Se a visão sobre a consciência do Wilber, ele tem um caráter hierárquico. Só que a hierarquia que o Wilber traz, nessa noção de expansão de consciência, ela é uma hierarquia no sentido de complexidade. Ela não é uma hierarquia de valor. Então, muitas vezes a gente confunde, né, complexidade com valor. Sim. Então, a pessoa não é melhor, né, não tem um valor maior, né, por ter esse conhecimento. Por fazer terapia. Por fazer terapia. Né? Isso é uma visão plana de mundo. Né?
de tentar dividir as pessoas por seu valor intrínseco, Sim. né? Assim, e, enfim, socialmente o nosso valor intrínseco, considerando o nosso sistema social, está muito atrelado à questão, inclusive, financeira, de dinheiro, posse, né? dinheiro, né? E aí a gente cria um outro sistema de valor, né? Agora é o sistema de valor atrelado a algo da consciência, né? Aí você cria de novo um sistema competitivo, né? De uma hierarquia, né, dominadora. E isso é problemático, porque isso é reproduzir o nosso sistema hegemônico social. É só dar uma roupagem diferente a ele, né? Mas o sistema é o mesmo. E um dos questionamentos que a gente traz em relação, a partir da teoria integral, inclusive, né, é se perguntar sobre esse próprio funcionamento do sistema, né? Por que a gente precisa ser competitivo, dominador, né? Qual que é essa? Qual que é a dor que está por trás disso, né? Por que Qual que o isso ganho, né? funciona? que Qual ela o ganho traz, às disso? vezes. Né? Porque senão vira Um ganho que nunca vem também, às vezes. é um ganho vazio, né? Assim, porque ele não tem fundo, né? A pessoa fica nessa busca incessante, né? Porque um dos pontos, assim, né, que o Wilber traz mais claramente, isso trazendo da filosofia mais filosofia platônica mesmo, né? De que muito do nosso desejo humano é realmente no sentido de se expandir, né? De buscar coisas novas, que é uma busca de preenchimento, né? De se preencher. Ele traz muito da visão do Eros, né? Sim. Esse aspecto do amor que busca Deus em todas as coisas, no sentido de agregar vivência, agregar experiência, né? E um dos pontos que a gente está muito distorcido é que a gente distorceu o Eros como uma busca material, né? De a gente acumular cada vez mais, né, bens e matéria, enfim, né? E sair desse lugar da experienciação, né? Que, na verdade, o que ele diz é que o nosso impulso ele é legítimo, né? Só que a gente distorceu, né, a forma de obtenção, o que torna ele nunca satisfeito. O que está estimulando o Eros hoje, né? Isso. E o capitalismo brinca com isso, né? Ele brinca com esse erótico que, através da propaganda, e agora o lifestyle, né? E a terapia entrou na indústria Essa do questão lifestyle. que eu falo que eu faço antropologia, né? Agora tem Ah, essa questão do entendi. cultural, assim, que a gente vê, né? Tem um lugar da elite, por exemplo, a elite começa a fazer terapia, né? E começa com esse movimento, tipo assim, eu tenho meu terapeuta, né? Aí um terapeuta vai chamar de meu, que tudo tem que ser meu, né? Não é só meu, não tá nem com ninguém, né? Não compartilho sobre isso. E o lifestyle hoje, além de terapia, por exemplo, a gente vê a pessoa hoje, ela não tem só dinheiro, ela tem tempo, porque ela tem tempo que ela vai na academia, ela faz uma dieta, né? O botox dela tá em dia, Sim. né? Então, ou seja, ela hoje, como se diz, o que tem que ser copiado é um tempo ocioso para si mesmo, chamado de auto-amor e auto-valor, né? Que eu acho que entra um pouco nisso também. Quando eu tenho esse tempo ocioso e cuido da minha saúde, do meu corpo e bem-estar mental, né? Aí tem gente que vai ter no espiritual, aí entra o café com Deus Pai, enfim, não vou entrar nesse lugar, não. Mas aí... E aí vai indo e vai vendendo isso pelo Instagram, por exemplo, e qualquer coisa vende. Né? O shake que você vai tomar é o que tá me dando. Eu tô cheio de hormônio, mas é esse shake aqui que tá me fazendo bem. Sim. E na terapia, quando a gente percebe, né, que talvez as angústias de não estar atingindo isso muitas vezes, né, de o que está sendo vendido, se eu chego e falo assim, eu não consigo alcançar isso, né? Eu não tenho esse tempo. Sim. Eu não tenho esse dinheiro, né? Eu não tenho esse... Então, a terapia, às vezes, é o maior luxo que a pessoa tem mesmo, às vezes. Tipo assim, eu me cuido, eu faço terapia. Aí ostenta nesse lugar, né? Aí vem, terapia tem dia, pelo menos. Né? Porque se a gente pensa a noção de uma psicoterapia, né, com esse algo que a gente vai, inclusive, refletir sobre as nossas vivências, é necessário tempo,
né? Para eu refletir, né, eu preciso de disponibilidade, Sim. de tempo. E é importante que o aspecto da sobrevivência esteja pelo menos algo garantido. Sim. Quando as pessoas estão, né, o principal, né, o centro da vida dela, está girando em torno da própria sobrevivência, a sobrevivência ela está na ordem do tempo instantâneo, do tempo imediato. Sim. Né? A psicoterapia é uma visão do tempo mais cronológico, mais de longo prazo, em que eu posso revisar as coisas e repensar sobre elas. Se eu estou no tempo imediato, o tempo da fome, né, o tempo do frio, né, eu não, a psicoterapia como psicoterapia, ela não tem muito lugar, não tem muito espaço, né? Então, esse é um dos fenômenos assim da contemporaneidade, essa dicotomia, né, esse extremo, né? Porque é isso, né? Psicoterapia é essencial para quem, quando? Se a gente pensa em nós, na dimensão humana como completo, é importante, né? É importante esse espaço para refletir, né? Não necessariamente dentro de um modelo psicoterapêutico, né? Porque psicoterapia não foi uma coisa que foi inventada, assim, é um processo, né? A gente tenta teorizar e sistematizar sobre um processo que é humano. Sim. Né? A psicologia, assim como a sociologia, né, vão falar sobre processos que são humanos. Né? Mas, assim, eles só são possíveis quando a gente sai, né, do centro da Esse sobrevivência. eixo, né, de preciso ter o básico. Sim, sim. E tem muita gente no básico, tipo assim, Muita questão gente. de consciência de classe, né? Aham. Acho assim, que a gente acha que tá no lugar que não tá, às vezes. Né? Você tá na sobrevivência, às vezes, e fazendo terapia. Aham. Né? Então, não vai ser a mesma coisa, por exemplo, para quem tá ali só, tipo, quase num patamar de filosofar sobre a vida, E né? tem esse lugar também, né? Esse fazer terapia. Eu vejo que hoje em dia tem muita gente que faz só para poder falar que faz terapia, Sim. muito mais no sentido de que a partir disso eu tenho uma aprovação sobre meus atos. Isso. Né? E eles não têm nada a ver com. Muitas vezes eles não são terapêuticos, digamos assim. Né? A pessoa está totalmente. Ela entra numa terapia que vai bagunçar, digamos assim, muito mais Justificar. a vida dela e ela justifica a partir disso. Não, mas eu faço terapia, né? Então, assim, minha terapeuta falou isso. Minha terapeuta falou, é muito É. usado. É de- Ou eu falei com a minha terapeuta sobre você. Porque esse é o problema também, né, da psicoterapia, entrar nesse lugar de guru, né? De Exatamente. mestre. E, assim, é algo que existe, né, na humanidade desde muito sempre, né? Assim, então, existe esse risco, né? Quanto mais a gente é vulnerável a isso, né? Quanto mais menos a gente sabe sobre si mesmo, né? Menos a gente tem conhecimento sobre si mesmo. E esse processo de alienação, né, de si mesmo, ele é um processo que é produzido ativamente pelo nosso sistema social. Né? Então, quando você gera pessoas alienadas, são pessoas que são mais vulneráveis, né, a essa figura do guru, né, do pai, esse lugar paternalista. Né? Então, isso é uma produção, né, dual. Agora, por que entra a psicoterapia nesse lugar? Tem muito dessa venda hoje, né, do lifestyle. O que é o lifestyle? Você não vende mais um produto, você vende um estilo de vida, você vende um jeito de existir no mundo. Né? E o jeito de existir no mundo, que hoje é o jeito considerado idealizado, né, o jeito preponderante, ele hoje inclui, né, fazer psicoterapia. Então, isso, assim, eu não acho, por exemplo, né, que o fenômeno de divulgação e facilitação dos processos é um problema. Acho isso extremamente importante. Né? Mas esse é um efeito colateral clássico de quando a gente tem acessibilidade às coisas. Né? As pessoas se destituem do sentido, né? A psicoterapia perde o seu sentido. O para quê, né? O sentido, para onde que aquilo aponta.
né? E ocupa esse lugar de máscara. Né? Eu mantenho aquilo, às vezes, por um pertencimento, né? Para tentar fazer parte de alguma coisa. E na integral a gente vê. Acho que você já falou sobre isso, né? O sentido da integral seria. O sentido da terapia é o ganho de consciência. Sim, aí, qual que é o sentido da terapia, né? O que seria ganho de consciência? Porque, em tese, consciência é uma coisa que tá aí, né? Consciência... Aí vem os milhões de conceitos, né? Mas, assim, o que seria expandir a sua própria consciência, ter ganho de consciência, né? Aí a gente tem alguns termos para consciência. Ah, aqui em português, às vezes, ficam confusos, né? Por exemplo, no inglês você tem o estar aware, né? Ciente de... Né? Eu percebo aquilo ali, eu noto a existência daquilo. Notar a existência, perceber algo, não significa que eu tenho conhecimento sobre aquilo. Né? Eu só sei que aquilo existe. Então, conhecimento, a consciência pode passar por esses campos diferentes. Né? E a ideia da psicoterapia é facilitar esses processos. Né? No sentido de, a partir das angústias que a pessoa traz, né? Ajudá-la a ter mais conhecimento nos dois sentidos sobre aquilo que ela está trazendo. Para quê? Porque a gente entende que quando eu conheço algo, eu posso operar com aquilo. Né? Uma analogia. Né? Para eu sair de um lugar, eu preciso saber como eu cheguei naquele lugar. É muito difícil. Eu posso até sair aleatoriamente, por exemplo, um labirinto, né? Eu entro lá num labirinto. Se eu consigo retomar meus passos de como eu entrei, eu consigo sair. Mais fácil. Eu posso sair aleatoriamente. As pessoas vêm saindo aleatoriamente dos seus próprios labirintos há muito tempo. Sair daqui. De repente acontece alguma coisa e fala assim, né? Só que o que é a ideia da psicoterapia? É trazer esse processo de uma maneira mais estruturada. Né? Então eu vou questionar, eu vou perguntar para eu ter mais consciência, para eu fazer isso de uma forma mais ativa. Né? Essa é uma das analogias, por exemplo, da psicoterapia. Né? Quando você pensa em diferentes níveis de consciência, né? Por exemplo, se alguém me procura nessa angústia e a questão dela está mais atrelada à questão da sobrevivência, a gente traz com mais clareza. Olha, sua questão é sobrevivência. Isso que você está se cobrando de fazer, é necessário que primeiro haja, né, sobrevivência para isso. Pô, como é que você vai fazer isso aí se você, sei lá, a pessoa está questionando, eu estou muito triste, desanimado, não sei o quê, e você vai ver o que ela está desnutrida. Né? Claro que você está triste, desanimado, você está desnutrido. Sim. Né? Então, também, né, há esse acolhimento dentro de uma psicoterapia, né, nesse sentido do entendimento, né, sobre o que a pessoa traz, né, e qual, de alguma forma, seria, né, a origem, né, quais são as questões que estão envolvidas naquilo. A gente traz exemplos simples, né, assim, para poder, né, até caricatos, para poder... A caricatura ajuda a gente a entender, às vezes, as particularidades. Mas quando a gente pensa na gente enquanto ser humano, a gente não costuma ter somente causas únicas, né? Às vezes a gente tem múltiplas causas para uma determinada questão, né? Às vezes não é uma causa única. Né? A gente vai buscar os diferentes fatores envolvidos naquele drama, naquele sofrimento individual, né? Drama nesse sentido da história individual, né? Sim. Agora a gente vai falar sobre supervisão. Mãe, as pessoas chegam na supervisão hoje, os terapeutas, né? Necessariamente, as pessoas que chegam à supervisão integral, elas têm que ser um terapeuta integral ou elas podem beber dessa fonte sem ser terapeutas integrais? Podem beber dessa fonte, com certeza. Acho que no processo a pessoa vai acabar se identificando como um terapeuta integral, mas a terapia integral e a supervisão integral, ela serve também nesse lugar, né, de vamos conversar com as diversas teorias. Então, muito bem-vindas de qualquer abordagem que a pessoa tiver, né? É bom saber, gente, olha, quem não sabe o que é supervisão, o que é supervisão? Fala para as pessoas. Ai, gente, a supervisão, para mim, ela é uma das principais atividades que o psicoterapeuta deveria fazer.
além da sua própria terapia. Porque para a gente que é psicólogo, psicoterapeuta, a gente tem uma vivência muito solitária de consultório, né? Então, é eu ali com o meu paciente, sentindo aquele ambiente. Isso pode ser muito pesado e pode ser também uma sobrecarga grande de responsabilidade para o psicoterapeuta, né? Ter a supervisão é um momento da gente compartilhar as nossas angústias e voltar para a realidade de que somos seres humanos também e que a gente se afeta em atendimento, né? Então, a supervisão, ela é esse lugar onde a gente vai conversar com as nossas dores que estão atreladas às dores dos nossos pacientes, sabe? A gente vai ouvir outros colegas e se humanizar nesse processo também. E a gente vai ouvir alguém que tem mais experiência na dinâmica de terapêutica mesmo e na dinâmica teórica também. Sim. Né? Então, a supervisão ela é como se fosse um processo de autoconhecimento para quem é aquele profissional, sabe? E é esse lugar. É um espaço mesmo. Ele pode ser coletivo ou individual, né? Eu gosto mais das supervisões coletivas, porque Eu também. quando as pessoas trazem sobre as suas... O que é a supervisão, né? Então, eles vão trazer sobre qual é o tema da supervisão. O tema da supervisão é a prática clínica. Então, é um espaço no qual os terapeutas vão falar sobre a sua prática clínica. Então, não só trazer os atendimentos, os casos, mas também, né, não só de uma visão objetiva sobre a coisa, mas da sua vivência também diante do atendimento, né, e de toda a prática clínica. Então, às vezes, a gente traz temas, conversas, né, sobre assuntos que estão ao redor da prática clínica também, né, organização de consultório, essa sensação de solidão, lida com família, lida com as questões sociais, enfim, a gente trata sobre a temática, né, é a clínica, mas a clínica em toda a sua nuance, todas as suas nuances, né, e a gente fala, tem esse lugar, né, do supervisor como alguém de referência mesmo, nesse sentido de mais experiência, de vivência, né, e de visão teórica, né, para poder falar sobre aquilo. Mas a gente também conversa entre os pares, né, entre todos nós. A gente também traz, né, visões diferentes entre todas as pessoas. O supervisor, ele fica mais nesse lugar de moderador, né? Ele modera a discussão de alguma forma, né? Sim, porque as outras pessoas participam e trazem as suas percepções também sobre o caso que a gente está ali falando, né? Sim. Sobre as diversas coisas. Isso é muito precioso, porque cada um de nós tem uma experiência de vida diferente, com um arcabouço gigante, né, de realidades diferentes. Então, às vezes, uma coisa que eu não estou enxergando, que nem tem a ver com a teoria, tem a ver com uma experiência singular de vida, uma outra pessoa vai falar, né? Então, tipo, eu tenho a experiência de ser mãe. Eu vou trazer isso para uma psicoterapeuta que atende, que não é mãe, e eu vou conseguir conversar com ela mais nesse lugar, né? O Gabriel tem a coisa de ser homem, então ele vai ter mais arcabouço do que é viver um homem aqui no Brasil. Sim, e tal, né? Então, isso é dessa muito forma. importante. Eu tenho essa... Pode falar. Eu ia perguntar como é que funciona, né? Essa supervisão. Então, ela é um encontro, É um encontro. que pode ser tanto individual quanto coletivo, né? Com outras pessoas. E qual que é a periodicidade? Como é que isso funciona, assim? A gente atualmente tem um grupo semanal, né, que a gente... Essa periodicidade, ela é muito arbitrária, né? Assim, até se a gente for ver qual é a razão de se uma psicoterapia se estabelecer uma vez por semana. Uhum. Se a gente vai olhar, isso foi perpetuado Sim. historicamente, né? Às vezes por uma comodidade social, mas que hoje tem esse padrão porque muitos estudos acabam sendo baseados nesse modelo. Mas qual é a razão? Por que esse e não outro? Uhum. Né? Assim,
Né? Não há Eu nada adoro o Gabriel, que que ele traz sempre essas perguntas. Assim, por que é assim? Faz uma pergunta, ele abre em cima. Não entendi um semanal. Mas eu, Mas- eu gosto do semanal para nossa supervisão, né? Que o Gabriel estava falando que a gente faz uma vez por semana. Aham. E atualmente a gente está online. A gente ama o presencial, mas a Sim. gente está online. Mas eu gosto de uma vez na semana, primeiro porque a gente consegue estabelecer mais relação terapêutica entre nós que estamos ali, de grupo. A gente vai se tornando cada vez mais íntimo e mais próximo um do outro, né? Outra coisa que eu gosto de ser semanal é porque é como se fosse um respiro na semana. E a gente faz na sexta-feira. Então, a gente passa a semana toda atendendo. Aí, sexta-feira, a gente tem o nosso momento, sabe? Tipo assim, agora é a nossa vez. Então, eu gosto disso, além de ter um encontro com as pessoas. Porque nessa dinâmica que a gente está de internet, redes sociais e tudo, eu tenho sentido muita falta de encontros com pessoas e que a gente se dispõe a ficar olhando e conversando um com o outro. E eu acho que ter agendado uma vez por semana esse encontro traz mais essa relação próxima com outros seres humanos, que eu acho que é importantíssimo para a clínica, sabe? Sim. Funciona muito bem esse semanal, tem um bom ritmo, assim, né? E a supervisão demanda também essa construção de relação, assim como uma psicoterapia. Porque na nossa visão do que é uma psicoterapia, né, é necessário essa subjetividade, esse encontro de subjetividades. Então, a gente não trabalha de uma visão meramente técnica, né? Você tem vertentes psicoterapêuticas que têm uma visão mais técnica das coisas. Só que a gente não compreende, né, dessa maneira. Então, para uma supervisão, a gente também não pode se restringir, né, meramente a um aspecto técnico. Então, não é um encontro para se falar de técnica, né? É um encontro para se falar das vivências. Apesar da gente falar de técnica também, quando necessário. Também. Porque, de novo, a integral ela não é uma exclusão, né? Qual que é um dos pontos importantes sobre a visão integral? A gente tenta um ponto de vista que seja o mais abrangente possível, né? Que ele inclua, né, o máximo possível. É tão difícil, né? E é muito difícil. Então, a gente está buscando, eticamente, uma visão que seja o mais inclusiva possível. Sim. Né? Por mais que a gente entenda que isso também é utópico, né? Assim, algo, né? Em toda A gente vai teoria, falhar. algo se exclui, né? Mas a busca de é muito importante, né? A gente continuar nessa busca de, né? A gente almeja sempre mais algo cada vez mais inclusivo, né? Então, isso é um ponto importante. Então, o que é a supervisão, né? Ela é esse compartilhar dessa vivência clínica, né, e que é moderada muitas vezes pelo supervisor nessa figura, né, de alguém que tem alguma experiência, né? Eu também participo, né, de um grupo de amigos assim que a gente chama de covisão, que é um grupo de terapeutas experientes mesmo, né, em que não há um lugar de alguém nesse lugar de supervisão, a gente troca entre a gente, porque eu sinto essa necessidade também. Mesmo sendo supervisor, você está com outras pessoas que também supervisionam. Às vezes, Isso. Né? Fazem Isso, porque eu não tenho esse senso de... Primeiro, a formação... Essa pergunta, né? Qualquer um pode participar da supervisão psicoterapêutica, da integral? Sim. Sim, nesse sentido de... Porque a formação em psicoterapia integral, ela é permanente, né? Nunca vai estar fechada, nunca vai estar pronta, né? A gente está sempre agregando algo nesse sentido. E a supervisão faz parte desse movimento de formação. Então, a pessoa ela não precisa ter um conhecimento, né, fechado sobre psicoterapia integral. A gente tem pessoas que participam que não fizeram o curso, por exemplo, mas que estão, né, através desse processo, né, também, né, aprendendo sobre a visão integral. Né? Então, é um processo, né, de formação, né, que ele é um processo contínuo. Então, sim, né, e agrega, assim, pessoa... faz parte da visão integral a construção de uma comunidade diversa, né, que inclua, de alguma maneira, pontos de vista, visões de mundo que sejam diferentes. Eu amo isso na supervisão.
Eu amo esse potencial da gente poder ouvir Sim. pessoas diferentes em situações diferentes. Sim, Atendendo de formas diferentes, de trazendo formas diferentes. uma coisa que você nunca imaginou ali que ela traz para atendimento. E cada pessoa, né, é outro ponto importante sobre a visão integral, a gente reconhece que cada pessoa tem uma característica individual, né, e isso é importante. Ela tem uma forma de atender que é dela. É. Né? A gente não está tentando construir um Moldar modelo, ali, né? um protocolo, É, né, engessado de atendimento. muito Né? pelo contrário, a boa gente tarde. estimula a assinatura terapêutica de cada um, sabe? A autenticidade tá aí, né? Nossa, e é Que é o que vai bonito trazer. demais. Que é o porquê, muitas vezes, aquela pessoa tá com você ali, às vezes eu vejo, né? Tem algo que você tem pra entregar ali. É. Que vai vir de você. Não vai vir do Gabriel, não vai vir do Diogo, vai vir de você. E cada encontro é único nesse sentido, né? Então não tem essa visão de assim, eu vou ser melhor nesse sentido, né? Existe o terapeuta certo para a pessoa certa no momento certo, né? Mas não que isso seja um lugar idealizado também, mas entender que depende da relação, depende de como aquele encontro se estabelece. Às vezes com você eu vou trabalhar questões que com Maiara eu vou trabalhar com questões completamente diferentes, porque o encontro é diferente. Né? E quanto mais troca a gente tem, mais amplia esse nosso senso de perspectiva. Porque se há algo muito importante da visão integral é a ampliação de perspectivas, que a gente consiga enxergar as coisas de cada vez mais pontos de vista, né? E que a gente consiga validar esses pontos de vista. Sim. Entender que são visões diferentes sobre, né, um olhar diferente sobre uma determinada questão, que não necessariamente um é melhor ou pior que o outro, né, mas que são pontos de vista diferentes. Claro que eu não estou dizendo que qualquer ponto de vista, existem pontos de vista que traduzem mais fielmente uma realidade e alguns que estão muito distantes daquilo. Né? Não é qualquer coisa. Né? Não é eu falar algo, né, esse aqui é um copo de Coca-Cola. Né? Tá muito distante. Não, você é sim. No meu ponto de vista, Não é nesse sentido. Isso também é um extremismo. Sim. Né? Se o seu ponto de vista é só você que acredita nele, talvez haja algo sobre o seu ponto de vista que deva ser questionado. Né? Exemplos mais extremos disso, né? Para uma Alemanha nazista, o nazismo estava ok. Né? Aquele era o jeito certo de se fazer as coisas. Que aí vem essa ideia também da integral de questionamento. Né? Vamos questionar as coisas, vamos perguntar. Questionar não significa invalidar. Né? Questionar significa realmente perguntar de novo. Né? E de novo, isso está fazendo sentido? Peraí, tá. Né? Porque os sentidos, inclusive, né? Nós seres humanos, a gente muda ao longo do tempo. Então, algo que pode ser um grande desejo meu hoje, daqui a 10 anos pode não fazer sentido mais. Geralmente não faz, né? Uhum. a gente estava falando Até, disso. até com menos tempo, né? A gente vira e fala assim, nossa, a pessoa que fez essa escolha, por atender muitas vezes casal, né? Pessoas assim. A gente está há 10 anos juntos. Ok, aquelas pessoas de 10 anos atrás não são as mesmas de hoje. Elas não desejam do mesmo lugar, elas não veem a vida da mesma forma, elas nem veem a relação da mesma forma, né? Mas eu quero resgatar o que estava lá. Sinto muito. Sim. Morreu. Né? Se foi, né? O que é agora, né? O que vai ser agora? Falando de ponto de vista, eu tive um dia atendimentos presenciais muito difíceis, assim. Eu estava muito cansado e, enfim, satisfeito. Falei, não, eu consegui entregar. Sabe aquele dia que você chega e fala assim, venci Dei esse tudo de dia, mim. né? Aí eu parei para comer um sanduíche no meio do caminho. Falei assim, vou chegar em casa agora, eu não quero nem abrir a geladeira, né? Vou só comer meu sanduíche aqui, tudo, e sentei. Aí comecei a reparar as pessoas, passeando com o cachorro, conversando, assim, tudo. Aí tinha alguém sentou do meu lado, falou um negócio de, você viu fulano, que não sei o que, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Aí contou o dia dela. Aí eu... Gente, essas pessoas... Ninguém escutou ninguém, além dos próprios problemas hoje o dia inteiro.
E eu hoje, eu escutei um monte de problemas que não eram meus, né? Porque de uma certa forma estão ali pedindo uma ajuda, um auxílio ou algo ali assim. Aí eu, que loucura! Tem gente que vive assim. Sim. Sim, e nossa, aí a gente vê a importância da supervisão Sim, também, é isso que eu ia falar. não é? Porque, nossa, dá muito trabalho ouvir as pessoas nas suas dores, dá muito trabalho testemunhar a dor e as questões existenciais de outra pessoa. Isso ali é muito angustiante, é muito trabalhoso, né? Eu falo, por exemplo, eu atendo com tarô, né? Quando eu atendo muito tarô durante o dia, é um dia mais cansativo para mim, porque, tipo assim, eu tenho 1 hora e meia para conhecer a pessoa, sabe? Perceber a demanda, né? De uma certa forma que ela está trazendo, que ela se me procurou porque tem uma demanda, né? Geralmente. Construir um certo vínculo para que ela possa entender e me ouvir, né? Porque, tipo assim, ela quer ouvir alguma coisa, né? Geralmente ela não vai querer falar, né? Ela quer ouvir, né? E, além de tudo, entregar algo para que ela saia, tipo assim, eu acho que me deu... alcancei o objetivo, né? Vamos dizer assim. Durante um tempo, isso era mais exaustivo quando eu me cobrava de entregar isso, né? Hoje em dia, você olha e fala assim, entreguei, né? O que deu para construir dentro dessa 1 hora e meia. Mas antigamente, tipo assim, não, eu tinha que entregar. Né? Aí você chega no final do dia, você vira e fala assim, nossa, eu vivo isso. E a maioria das pessoas que estão aqui agora, nesse sanduíche comigo, elas não Não vivem. passam por isso. Aí quando eu encontro mais pessoas que vivem isso, né, e que podem trazer para mim essa vivência, as angústias que elas vivem, né, e como que o consultório, né, as práticas terapêuticas dela, como que aquilo impacta em quem ela é, né, e nos atendimentos de uma forma geral, e como ela se relaciona também, começa a ver, Sim, a ver o mundo, né, vamos dizer assim. sim. Uma coisa, Ed, se a gente pensa na psicologia, né, nessa área do conhecimento sobre a nossa psique, né, a nossa alma, as nossas questões humanas, né, a gente pode pensar em uma psicologia atuando de duas maneiras. Ou ela vai ser corroboradora de um determinado sistema de funcionamento, né? Uma psicologia que a gente diria que ela é funcionalista. Ela ajuda as pessoas a serem mais funcionais dentro de como nosso mundo funciona. Ou a gente vai ter uma psicologia que é mais questionadora, né? Que ela vai ajudar a pessoa a questionar, inclusive, sobre o próprio funcionamento das coisas em si, né? De como a gente se insere nesse mundo. A gente traz muito fortemente essa visão questionadora também, né? A gente não tem uma visão meramente funcionalista. Então, quando a gente vê isso, a gente entende que o nosso mundo ele tem caminhado para um certo distanciamento entre as pessoas, né? Isso que você percebeu, de que as pessoas estão muito ocupadas de uma vivência muito individual, né? E que pensam pouco e lidam pouco com o outro, né? As pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras do ponto de vista subjetivo, né? Assim, quando se aumenta a demanda de trabalho, né? Quando as questões financeiras vão ficando piores, né? Enfim, as pessoas estão cada vez mais num ritmo acelerado e mais distante umas das outras. Então a gente começa a notar isso, inclusive, né? E o que a gente faz é meio que a contramão disso, né? A gente está tentando o tempo todo aproximar, o tempo todo, né, lidar com essa subjetividade do outro. E é muito difícil, porque a gente está meio que nadando contra a corrente. Então a ideia também de uma supervisão é acolher esse espaço, né? Porque quando a gente, quando ser humano, tem essa necessidade de pertencimento, né? De conexão. De conexão. Né? E quando a gente cria um espaço em que a gente pode compartilhar disso, a gente dá vazão também a essa angústia, Sim. né? Desse mal-estar que nos vem, de nos perceber meio que a contramão. Né? Meio de estar fazendo um esforço contra uma corrente, né? E que a gente vê isso não é inerente ao ser humano, né? As pessoas não são inerentemente solitárias, competitivas, né? Individualistas. Não, né? Isso é uma força. Existe uma força que Então, impulsiona, né? Uma estratégia mesmo. Sim.
E aí agora a gente precisa de estratégia para lutar contra, né? Essa corrente, assim. E eu saí desse sanduíche, assim. Eu me senti. Que onde eu cheguei, né? Depois que eu vi tudo isso, eu falei assim, gente, eu tô me sentindo muito privilegiado de trabalhar com o que eu trabalho e fazer o que eu faço. Assim, Sabe? Que eu falei assim, eu realmente não me vejo fazendo outras coisas, né? Seja espiritualmente, dentro dos meus grupos ou não sei o quê. Mas isso dentro do que você falou, né, Gabs? Porque a gente tem necessidade de troca, né? Sim. E socialmente e culturalmente a gente aprende como trocar com as pessoas de uma forma até mecânica, né? Hoje em dia a gente troca mensagens, então ligação não existe mais. Como assim, tá me ligando? Tá doido? Manda mensagem. Né? Eu troco dentro Algo desse lugar. muito grave aconteceu. Eu troco dentro desse lugar. E quando a gente cria espaços em que pode ver isso que a gente chama de compartilhar, que é diferente de ficar trocando o tempo inteiro, que é a mais abrangente, né? O compartilhar, sim. eu acho que fica mais leve pra gente desenvolver essa autenticidade que a gente tem de trabalhar também, Aham. né? Menos culpado, talvez. Sim, até porque a autenticidade também se revela diante da experiência, né? Essa noção de que é algo que vem de uma maneira muito mágica, espontânea. Não, também é uma construção, Reconstrução. né? E quando a gente está num ambiente em que há permissão disso, a gente pode se experimentar, se experienciar nesse lugar. Isso vai maturando essa autenticidade também, né? Então, é um privilégio, assim, no sentido de ter a oportunidade. Esse trabalho é um privilégio também, porque eu faço alguma coisa que faz sentido para mim. E isso é um privilégio. Isso. Porque a maioria das É isso que eu pessoas. falo, né? A gente fala assim, gente, eu faço aquilo que eu Sim. nasci pra fazer. Vou chamar assim, né? Eu tô aqui pra isso. O que faz sentido para mim. E pode mudar também depois. Pode. Né? E tá Mas aberto pra a maioria das pessoas está num trabalho mecânico, né? Assim, e muitas vezes não é uma escolha. É o que precisa fazer para sobreviver, né? E isso perde-se um ponto, uma dimensão muito importante do ser humano, né? Nós também somos seres que precisamos de sentido, Sim. né? E é triste ver que há um movimento que impulsiona para essa falta de sentido, né? E é algo que adoece, né? E muitas vezes chega à clínica as pessoas adoecidas nesse sentido, né? E quando a gente busca, né? Quando a nossa ética é de alguma forma de ajudar e de buscar bem-estar, né? Isso também toca a gente de alguma forma, Sim. né? E a gente também vive nessa dor, né? Que o espaço da supervisão também ocupa esse lugar, né? De abarcar e conseguir compartilhar essa dor do ser terapeuta, né? Que é ter que lidar com essa. É muito pesado a gente ter atendimentos bizarros, né? Que aparecem coisas muito doloridas, situações de vida muito tristes. E depois sair do consultório e tomar Como uma se nada cerveja. tivesse acontecido, né? Que bom, né, que existe esse espaço. Que bom. E E que tenham mais espaços, assim, eu acho, pra gente compartilhar sempre, né? Já passamos a nossa hora. Pra terminar. O tempo voa. Que é uma pena, porque ficaria, como sempre, né? A gente pode conversar aqui dias e horas. A gente sempre tem assunto sobre isso. que bom que teve Que esse bom espaço. compartilhar, sabe? Esse momento com vocês, né, Di? Com certeza. Nosso penúltimo episódio. O último episódio vai ser com a morte, só Essa é a Carol, né? Já falou sobre... sobre alguma coisa. A gente vai divulgar aí. Mas vai ser mais feminino, né? Talvez, assim, algo assim. Mas muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado a você. Mais uma vez. Foi ótimo. Vai estar aqui na descrição também o contato de vocês, né? Para quem quiser buscar, principalmente essa supervisão, né? Eu acho que fica um chamado muito bom para isso, assim. Eu acho que, tipo assim, quem não está fazendo supervisão ainda e assistiu até aqui, vale a pena. Se pensa em fazer supervisão, tá aí, uma oportunidade. Né? E temos certeza. espaço para isso, né? E o curso, Gabs, tu vai vir por agora ou não? Pois eu gravei o curso, né? Agora está no processo de edição, porque a nossa ideia
é ter esse curso base gravado Ótimo. e a gente criar pequenos cursos para poder ampliar esse conhecimento, né? Então a gente está nesse processo de edição desse curso que foi gravado. Ótimo. E a gente deve produzir mais conteúdos agora para acrescentar esse assunto que é o assunto. O curso é o assunto básico, né? A introdução, a teoria, enfim, né? Mas para a gente trazer as outras temáticas dentro disso. Eu já quero para rever tudo. Beijo para vocês. Beijo, Da turma que gente. você fez, o curso mudou muito. Pois né? é, eu fiz a segunda, né? O terceiro. Foi um processo de maturação até chegar nesse. Então aí, quem fez comigo também, gente, vamos lá. Beijo para vocês. Até o próximo. mais. Bem, Tchau, obrigado. tchau. Até.